Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 64. 63. É? É porque a gente teve um no meio da semana, confundiu Teve pouco uma a mais, gente. né? É, exatamente. Seguinte, hoje a gente vai falar um pouco de paraense, Sim, do Mundial também, né, que teve. É. Mas assim, vamos começar no Mundial? Não, começando no paraense, logo, que é o mais Vamos. importante. Vamos falar do Paysandu, então. Primeiro dizer que o Bragantino, depois de uma decisão da STJD, vai de fato estrear, vai permanecer no campeonato, não vai ser punido. Eu não acredito que tenha essa punição por perda de não jogar o campeonato. Talvez outro Então, método de e punição. aí a gente vai ver que o campeonato vai seguir na normalidade, até onde se Até sabe. porque o Bragantino estreia agora no dia 12, domingo, contra o Castanhal. Exatamente. Que é a estreia dele, mas já vamos começar a iniciar a segunda rodada do campeonato. Ou por exemplo, o Paysandu ia jogar com o Contra o Bragantino, não jogou a primeira foi rodada. adiado, então basicamente foi só apenas esse jogo que teve o retardo, né? Exatamente, mas a gente também... Que ficará faltando no campeonato. Mas a gente já tem um tropeço que é... A gente vai ter Copa do Brasil, Copa Verde, tudo começando agora. Mas então... aí o Remo não entrou nessa daí, só o Paysandu que infelizmente aconteceu essa situação. E 2 semanas de atraso também. E que provavelmente, é um na verdade, complicado. provavelmente ele vai jogar 2 vezes numa semana. Que é sempre ruim, né? E o interessante do jogo do Remo, que é amanhã, Sim. domingo, 12, é que depois do show vai ter Léo Santana lá. Ah, é? No estádio mesmo. Olha só, rapaz. Então a pessoa compra o ingresso, assiste o show do Remo e depois assiste o show do Léo Santana. Mas qual é o pior? Eu pergunto. O do Remo. Provavelmente. O do Léo Santana deve ser muito bom. Exatamente. Mas a gente teve a estreia do Paysandu contra o Itupiranga na Curuzu. E assim, Itupiranga claramente é um time que não vai dar muito trabalho na competição. O Itupiranga, eu mandei mensagem pro Danilo quando a gente estava no jogo, assim, o Itupiranga, ele é correria. Se for pra pensar, eu jogo xadrez. Porque, tipo assim, no início, assim, os primeiros 15 minutos do jogo, o Itupiranga deu uma pressão no Paysandu, só que o que acontecia? A bola ia em velocidade, só que quando chegava no pé do jogador... Pra decidir, né? Aquela famosa... Parece que a bola é uma batata quente. O cara não sabia dominar, não sabia onde passar, não sabia onde chutar. E aí o Paysandu tomou um sufoco, felizmente pro torcedor bicolor, de um time que não sabia finalizar. E aí o Paysandu administrou o jogo, e aí começou a jogar como uma equipe, porque esses primeiros 15 minutos foram realmente um pouco difíceis, e ele dominou o Itupiranga, que é um time muito ruim. Muito ruim. Eu acredito que não vai ter uma vida longa na campeonato, não. Não, também acho que eu achei engraçado que o Mário Sérgio jogou muito bem. O Mário Sérgio que passou pelo Remo, né? Só passou na Série B. Sim, só deu um alô. Só passou, desceu no Bainão e foi embora. Exatamente. E não deu certo, mas no Paysandu estreou muito bem. Fez gol de cabeça, gol de pênalti, gol acabadinho, inclusive. Sim. Agora, eu queria destacar uma coisa aqui. Infelizmente, vou ter que criticar nossos colegas comunicólogos. Diga. A Cultura tá fazendo 2 tipos de transmissão agora. Não sei se tu viu. Não tô sabendo. Você viu na televisão ou no YouTube? Vi na televisão. Tá. No YouTube agora existem 2... são 2... Eles dividiram em 2 links. O link principal, que é o mesmo que vai pra TV, então é a mesma narração que tá no YouTube vai pra TV. Só que tem mais um link. Que eles botaram o pessoal querendo fazer uma narração meio humorística. Tá. E primeiro Isso tá na moda hoje, né? Primeiro que quem narra é o Diogo Pugé. Que é repórter de campo. Que é repórter de campo, normalmente. E assim, não é uma crítica à pessoa, mas tipo assim, narrador tem essa função por um motivo. E depois, os outros 2 eu me perdoe, mas eu não sei quem são. Eu só sei que a gente tentava fazer uma narração mais engraçada. E aí teve um momento assim que marcaram o pênalti pro Paysandu, que pra mim foi inexistente, eu não vi onde foi pênalti, né? Não sei se foi pênalti no primeiro lance, no segundo lance. Que foi o primeiro gol do Paysandu. Que foi o primeiro gol do Paysandu. E aí um dos narradores, um dos comentaristas fala assim: roubaram o Itupiranga. Do nada. Aleatório. Aquelas coisas que tu fala na mesa de bar. Então. Só que ruim. Isso é uma questão tipo assim... Aí eu ainda tinha aqueles quadradinhos na tela aparecendo eles igual como ficar na Casa TV. Do Casemiro. Então, assim... Eu entendo que tem essa motivação, você tem que se adaptar a novas mídias. Inclusive, eu acho louvável que a cultura tem, porque... Tente, né? Porque TV tradicional demora a pegar isso, mas assim... Uma coisa é opinião. Quando a gente fala aqui, é opinião, a gente tenta sempre analisar o jogo, mas quando você transmite o jogo, é outra coisa. Até porque você tem muitos lugares que não tem acesso, por exemplo, meu irmão mora na França. Ele vê o jogo do Remo através do YouTube.
Então, se aparecer esse link, que também... Ah, não, tem os dois links, irmão. Não é pra todo mundo que aparece. É. Você tem que ter um certo compromisso. De passar informação. Exatamente. Então, tipo, falar, ó, uma coisa é falar, eu acho que não foi pênalti. Eu acho que tal coisa. Você fala, roubaram! Mano, calma. Você está numa transmissão oficial. Entende? Mas eu acho que nem era, acho que eles tentaram fazer justamente pra quebrar esse negócio de transmissão oficial, fazer uma transmissão alternativa. Então, mas transmissão alternativa é eu e tu aqui no nosso canal. Se eu estou no canal oficial, existe o compromisso. Entende? É uma opinião minha, e eu quero falar aqui, opinião minha, entendeu? Eu tenho muitas restrições com certos tipos de transmissão ou coisa assim. Não quero ditar nem nada, sou jornalista, mas também não vou falar, aula de jornalismo. Não. Mas eu acho que quando você atinge um certo público, você tem um compromisso. Sim. Entende? É a minha visão. Tá, tirando isso, tipo, o Paysandu estreou bem. Sim, foi um jogo bom, 3-1. O Paysandu Eu demonstra que ele tem eu um senti time o time bom. do Paysandu muito mais vibrante que o time do Remo. O Remo eu achei meio sonolento. E o Paysandu um pouco mais vibrante, assim, com um pouco mais de gana, mais querer. Até porque o Paysandu tem um trabalho a longo prazo, o Márcio digamos Fernandes assim. ficou, né? Sim, sim. É Mário Fernandes ou Márcio Fernandes? Márcio Fernandes. Ficou, e é um técnico que eu já gostava quando passou pelo Remo. Mas ele, pra mim, faz um bom trabalho. Na verdade, eu gosto dele como treinador, Sim. né? Ele tem uma coisa que é insistir na saída de bola, né? Ele quer que o time saia jogando Sim. sempre, né? E isso já é recorrente, então isso tem que ser trabalhado. Já que ele, ano passado, tentou, esse ano tem que tentar novamente, Ele né? tem que Manter a de qualidade ideia. disso, porque a saída de bola é complicada porque você depende de uma qualidade do goleiro, do zagueiro, de uma série de coisas. E o Itupiranga é um time... E o zagueiro do Paysandu é o... Neilho. Então, mas o problema com o Paysandu, e principalmente nesses primeiros 15 minutos, o Itupiranga era velocidade. Só que o Itupiranga não tinha domínio de bola, não tinha passe, mas a bola chegava muito fácil no famoso último terço do campo do Paysandu. E assim, se fosse um clube com um pouco mais de qualidade, porque o Itupiranga realmente é um time, com todo respeito ao torcedor do Ipiranga, se é que existe, é ruim. É ruim. É ruim. Então, assim, se você tem um pouco mais de qualidade de domínio, porque o que mais aconteceu nesse jogo foi o jogador do Ipiranga famoso pistoleiro. Mata pros outros. O cara pegava a bola, caía no pé do jogador do Paysandu. Só que a zaga do Paysandu permitia que isso acontecia. Então, assim, a gente tá vendo um trabalho a longo prazo, e o primeiro jogo não é parâmetro pra nada, óbvio. Mas, assim, se você pega um time um pouco mais organizado, o Itupiranga teve chances claras de abrir o placar, de ampliar. Então, isso é preocupante. Assim como a gente falou no jogo do Remo, o Remo abriu 2-0 e com um a menos, o outro time ainda fez 2-1, então é preocupante. Mas assim, eu acho que o Paysandu tem um prospecto mais positivo para o andamento do campeonato do que o Remo no primeiro jogo. Óbvio, a gente pode ver muito mais coisa acontecendo. Mas, por exemplo, a gente já falou aqui antes do Paysandu estrear que no grupo dele 2 times ganharam. Então já tá um pouco mais complicado, né? E o Paysandu também ganha, então se iguala o número de pontos, né? Tem 3 times com 3 pontos, né? E aí os 2 grandes ganham, estreiam com o mesmo placar. Sim, né? 3-1 os dois. 3-1, cada um venceu dentro de casa. E eu não consegui ver assim um time que eu acho que vai dar trabalho esse ano. A Tuna Luso perdeu, inclusive, hoje. A Tuna Luso tem um grande... Mas a rodada a gente vai destrinchar na segunda-feira. Sim, a Tuna Luso tem um grande problema que ela começa o jogo bem e ela não consegue manter o padrão. Cedeu um empate na primeira rodada, tomou a virada nesse. Então, assim, a Sabe Tuna qual tem muita é o dificuldade. grande problema da Tuna? A Tuna. É verdade. Isso aí eu não tenho como discordar em nenhum momento. E agora, pra finalizar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes. O Mundial, vamos falar do primeiro lugar e depois terceiro, ou primeiro terceiro e primeiro depois terceiro, cronologia, né? Sim. E aí, eu só queria destacar que saiu muito no noticiário recente que o Vitor Pereira pretende fazer algumas mudanças no Flamengo. E essas mudanças teria botar ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro no banco. Porque ele gosta muito de Cebolinha. Ele colocar o Cebolinha como titular desse e o Cebolinha acho que não tá assim, demonstrando que merece ser titular. Se o Cebolinha estivesse entrando, comendo a bola,
Como fazendo ele jogava gol, no Grêmio, né? assistência, dando perigo, sendo enfático no ataque. Igual. Beleza, tava certo. Tudo certo. Mas o Cebolinha, ele ainda não mostrou ao que veio como titular. E aí a gente tem que analisar se você é uma reserva do Flamengo, que é um time bom, um time que tá acima da média, beleza. Mas o Cebolinha, ele é um reserva. Não vou dizer nem reserva de luxo, porque tem gente que diz reserva de luxo. Ele não é. Ele tem que entrar, ele tem uma velocidade, né? Ele tem uma percepção de jogo que é para o segundo tempo. Mas se o Vitor Pereira me diz que ele quer colocar ele titular, eu já não vejo com bons olhos. Óbvio, ele pode melhorar durante a temporada? Pode. É um jogador que já mostrou qualidade há muito tempo. Tem que melhorar. Exatamente. Mas assim, o Vitor Pereira no Corinthians, tipo, preciso de tal coisa, preciso de tal coisa. E aí os caras falam, não, porque o Flamengo... Não, o Flamengo é um time pronto. É como se o Abel saísse, se ele fosse para a seleção brasileira, e o cara entrasse no Palmeiras e falasse, não, eu tenho que trabalhar. Não, o Palmeiras é um time pronto. Como o Flamengo é um time pronto. Então o técnico que entra, ele tem a responsabilidade de jogar bem. É a minha opinião. Eu também acho que ele já tem uma base pronta, uma base vencedora, que foi o time que ele repetiu, basicamente, né? Nos últimos jogos, que não deu certo no Mundial. Sim. É um problema quando tu contrata um treinador que não gosta de jogar daquela maneira. Sim. Então, assim, pra mim o erro grande do Flamengo foi a diretoria ter contratado o Vitor Pereira, até porque ele não gosta de jogar dessa maneira. Sim. Ele gosta de jogar com 2 jogadores abertos. Só que se ele gosta de jogar com 2 jogadores abertos, um deles não tem como ser o Gabigol. Exatamente. Porque o Gabigol não tem velocidade nenhuma, né? É nítido que o Gabigol é pra ser o jogador de referência. Assim, tem uma coisa que me incomoda muito no Gabigol. Só uma? Não, são várias, né? Mas a que me incomoda mais é ele não dividir bola. Ele não... Sei lá... É como se ele tivesse a gana de lutar pela última bola e não tem aquela bola. Tipo assim, isso me incomoda muito porque ele é um jogador que a galera fala, tem raça, tem não sei o quê. Eu falei, mas... Sério, raça é uma coisa que eu acho que falta pro Gabigol. Eu acho que falta... Assim... É que ele joga muito pra torcida, né, cara? Ele é um cara inteligente. Ele é um jogador ídolo. Isso não tem como tirar dele. Não tem. Isso, tu sabe que não tem. Mas assim... Pra mim ele não é, mas tudo bem. Mas assim... Por exemplo, se a gente for pra pensar, ele é mais ídolo que o Adriano. Porque pra mim, ídolo não tem a ver só com o título. Claro. Mas tipo assim... Ele abriu mão, ele nem virou números. mais garçom, coisa assim, mas tipo assim... E aí vai entrar naquela que se fala... A gente contrata técnico no Brasil, não é só uma questão do Flamengo, pra você achar que o time funciona e não pela proposta. Então, quando você contrata o Vitor Pereira, sabendo o time que o Flamengo tem e ele quer mudar aquilo, mas mudou muito. Então, a diretoria tem que bancar o Vitor Pereira. Tem que saber que ele joga daquele jeito que ele ia mudar mesmo. Exatamente. Porque pra mim, por exemplo, o Adriano é craque. O Gabigol não é craque. Adriano é craque. O Adriano é craque. Demais. Foi craque e o Gabigol nunca vai ser craque. Tu acha que nunca vai ser? Não. Ele é um bom jogador, ponto. Justo. Ele é um bom jogador, ponto. É um bom jogador que tem muita sorte, eu diria. Mas faz parte do artilheiro também. Faz parte do faro artilheiro. Tem gente que fala, mas não é sorte, ele sabia onde ele tinha que estar, tudo bem. Isso, claro, tem a... Pra mim faz parte do artilheiro. Faz parte da inteligência do jogador isso. Sim. Mas não o torna craque. Claro. Que foi para pensar assim, o Hernani Brocador fez muito gol também, mas ele era craque? Não. E eu vou usar um exemplo de um jogador que é muito querido. O Cano. O Cano não é craque. Não. Ele é caneleiro. Exato. Mas botou na frente dele ali, na grande área, ele bota pra casinha. Diferente do Romário. Romário era craque. Romário era craque e era gênio. aproveitador. Na verdade, ele era gênio da bola. E tem muita gente que tenta diminuir o Romário. Era só na pequena. Não. O Romário era craque. Só que se a bola cai no pé dele... Ele tá acima do craque, pra mim é gênio. Romário é gênio. Concordo contigo. Romário tá ali eu não vi, por exemplo, vou citar alguns atacantes aqui que foram super famosos na Europa. Van Nistelrooy, Romário melhor. Shevchenko, Romário melhor. Crespo, Romário melhor. Haaland, Romário melhor. Ibrahimovic, Romário melhor. Lewandowski, Romário melhor. Assim, o único assim que eu acho que o Romário ainda até dá uma briga é o Ronaldo Nazário. Que o próprio Romário que ele fala assim, que eles estão aqui, ó. Mas o Romário é melhor, ele fala. Sim, mas assim, o Romário,
ele é um cara que justamente, quando você pega um cara que na pequena área é bom, como é o Pedro, como é o Gabigol, você tende a superestimar. O Romário não era um cara da pequena área. No final da carreira dele, ele pegava muita bola da pequena área. Na verdade, eu acho que o Romário é o cara de dentro da área. Não, mas se tu joga a bola do Romário, ele dribla, ele faz. Mas Ele não... É porque na pequena área ele brilhava. Não só na pequena área. Se der a bola pra ele dentro da área, o zagueiro não vai dar o bote, ele vai pra cima do zagueiro, e se o zagueiro não fizer a falta, ele faz o gol. Então, e a gente se o zagueiro fizer a falta, é pênalti. Exato, com a geração atual de falar, não conheci o Romário. Irmão, Romário é gênio. E eu concordo, gênio. Mas assim, a gente não tem hoje no futebol brasileiro um gênio que nem o Romário. O Gabigol, ele... Neymar é genial, Neymar é genial. O Neymar mas o Neymar se perde muito no ego dele, que é outra coisa. É outra coisa. O Romário fazia muito mais coisa que o Neymar faz e mesmo assim ele manteve. Mas ele quis voltar pro Brasil, que é outra situação. Mas assim, o Flamengo, a gente fala, o Flamengo ganhou do Al-Ahly. É obrigação. É obrigação. Inclusive o Flamengo estava fazendo um jogo horrível, mais uma vez. Sim. Né? E só ganhou o jogo porque houve a expulsão que não fez o menor sentido pra mim. A expulsão do jogador do Al-Ahly não faz sentido pra um cartão vermelho direto ali. E foi no VAR, né? E foi no VAR. Né? Então, assim, também não entendi essa expulsão. Eu não vou destrinchar muito o jogo aqui, porque foi um jogo terceiro lugar, né? Ruim tecnicamente, né? E assim, mais uma vez... O Pedro é um cara que eu gosto. Do mundial, eu gosto muito do Pedro. É um Fez jogador... 2 no primeiro, 2 no segundo. Ele é um cara que ele se esforça e tal, mas o Pedro, por exemplo, ele tem potencial para sair desse artilheiro de oportunidade para um bom jogador. Ele tem potencial. Não, na verdade ele é um ótimo jogador, Pedro. Pra mim é um ótimo jogador, já do jeito... Hoje o Pedro já é um ótimo jogador. Mas assim, o Al-Bilal, o famoso Al-Bilal, salvou o Flamengo de passar vergonha. Porque eu acho que o Flamengo, se ele pega o Real Madrid... Ele ia passar vexame. Com certeza. Tipo o Santos e o Barcelona. Acho que ia ser nesse nível. O que o Vinícius Júnior jogou hoje, 2 gols, uma assistência, e ele foi denominado o craque do campeonato. Sim. Nada mais justo, pra mim foi o craque do campeonato. Aquele gol do Benzema, a jogada do Vinícius Júnior, daquele cruzamento de 3 dedos pro Benzema só chapar em cima do goleiro, pra mim aquele gol, aquele passe é genial. Vinícius Júnior é um craque. E vou repetir aqui, Vinícius Júnior um dia vai ser o melhor do mundo, o Neymar nunca vai ser. Eu concordo com isso, e assim, o Vinícius Júnior é um cara que o Real Madrid tem que proteger. Porque o Vinícius Júnior tá sofrendo racismo, tá sofrendo uma série de perseguições, e a Liga Espanhola não faz nada, e o Real Madrid não se posiciona veementemente contra isso. Cara, o Vinícius Júnior hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Se ele tá numa liga, meu irmão, os caras chamando ele de macaco, fazendo boneco enforcado, e o Real Madrid, não, veja bem, se eu sou o Vinícius Júnior que ele rompeu com a Nike, que é um contrato grande, eu saio da Liga Espanhola. Porque ele tem talento assim, pra isso. Se continuar assim, o caminho do Vinícius Júnior é sair. Porque o que acontece? Vem pro meu Liverpool. O Real Madrid vai fazer o quê? Ficar com o Benzema? Benzema daqui a pouco se aposenta. Vinícius Júnior vem pro meu Liverpool. Ia ser bom. O Vinícius Júnior na Premier League ia ser muito bom. Muito bom. Então, assim, o Vinícius Júnior hoje, como tu falou, ele tem uma grande chance de ser o melhor do mundo tranquilamente. Mais do que Haaland, que todo mundo fala, o Haaland... Não. O Vinícius Júnior é um jogador completo. Completo. Pra fazer e eu pego pelas primeiras temporadas, e o próprio Zidane tinha essa restrição com ele. O Vinícius Júnior finaliza mal. Mas o Zidane trabalhou hoje ele finaliza bem e ele é um jogador estratégico. Eu acho que no futuro a briga de melhor do mundo que ficou, a nossa geração viu Cristiano Ronaldo, Messi, vai ser Vinícius Júnior e Mbappé. Sim. Concordo. Porque o Mbappé é um baita do jogador. Então o Mundial ficou assim, meio melancólico pro Flamengo. Sim, o Real Madrid segue na trajetória do maior campeão mundial, né? Com a camisa pesadíssima, que é um time que quando chega é difícil segurar. O Flamengo não ia ter como lutar de frente contra o Real Madrid. Sim. Provavelmente ia ser massacrado, né? Do jeito que tá jogando, mal fisicamente, e o Real Madrid no maioria ápice. De jogadores pesados, né? E o Real Madrid no ápice do condicionamento físico, né? Sim. Provavelmente o Flamengo não ia ter como bater de frente com o Real Madrid. Eu acho que a lição fica no sentido de melhorar a preparação para uma próxima, com né? certeza. E também tem essa dúvida agora de como vai ser o Mundial de Clubes a partir desse ano. Que vai virar 70 mil clubes, né? Assim,
Os caras falam, era a última chance de um sul-americano ser campeão. Porque agora vão ter 6 europeus. Mas a gente também não sabe porque, assim, o Mundial de Clubes pro europeu não é uma parada tão importante. Então, se tu complica... Mas no momento que tu faz um campeonato que tenha mais competitividade... mas é no meio da temporada mas da Europa, com mais né? competitividade, eu acho que os europeus vão querer... Ano que vem a gente vai ver isso, né? Não sei como vai ser, se vai ser 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. A FIFA ainda vai soltar esses detalhes aí. Sim. Então, o Mundial esse ano, no primeiro lugar, ficou com o Real Madrid. Nada mais justo, deu 2 vezes goleada, né? Foi 5-3 hoje, né? Parece pelada. Sim. Parece Mas foi um jogo bom, foi um jogo solteiros bom. e casados. Sim. Né? Que aí no final do ano da firma... Al Hilal ganhou no Flamengo, foi pra final com o Real Madrid. Sim. Ficou em segundo colocado. Flamengo em terceiro colocado. E o Al-Ahly em quarto colocado. E o artilheiro da competição é o Pedro. Vale lembrar. E o melhor jogador da competição foi o Vinícius Júnior. Então o Brasil tem uma vantagem, sim. É isso que a gente tem que falar. O futebol brasileiro. Por exemplo, o Mauro César fala, o futebol brasileiro está acima do futebol árabe. Concordo muito. O futebol brasileiro está no intervalo entre o futebol de baixo e o futebol da Europa. Mas tem que fazer valer. Não vale virar... a gente é melhor que o futebol árabe. Se você não jogar, vai ser que nem foi o Flamengo e o Hilal. Exatamente. E assim, se for parar pra pensar, não tinham jogadores assim que... Tipo, quem do Al-Ahly era titular do Flamengo? Da parte principalmente ofensiva de Al-Ahly. O Igalo não, que era o que jogou no Manchester United. Mas eu vou te falar que eu acho que ninguém do Al-Ahly era titular no Flamengo. Aí ele jogou com Aldalsari na esquerda. Talvez o Aldalsari brigasse ali com o lateral do Flamengo. Não, o meia. O Aldalsari foi aquele que fez o gol na Argentina. Everton Ribeiro. Não, mas eu acho que Everton Ribeiro é mais jogador. Não, eu também acho, mas ele brigaria. Mas não seria titular. Exatamente. Né? Marega, que é um pedra doida. Caneludo demais. Ele prevalece, ele vem devido à força física dele. Sim. Então ele tenta se prevalecer. Mas ainda assim ele não faz prevalecer com a E o qualidade. Luciano Vieto, que foi o grande jogador, inclusive, do confronto contra o Flamengo, sofreu 2 pênaltis, mas vamos lá. um gol. O Vieto, a gente tava vendo o jogo aqui, o Vieto... É ruim! É ruim! Ele jogou bem no Mundial, mas é ruim, cara. Ele fez 2 gols no Real Madrid, né? Não, mas o Vieto é ruim. Eu acho ele um péssimo jogador, mas o Mundial dele foi incrível. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Ele fez 1 gol no Flamengo, sofreu 2 pênaltis contra o Flamengo e fez 2 gols no Real Madrid. Sim. Então ele fez 3 gols no campeonato. Mas não seria titular no Flamengo. Mas não seria também titular no Flamengo. Então, assim... Michael, que tá no banco também, que entra, não seria titular no Flamengo. Michel entrou no jogo. Carrilho não seria titular no Flamengo. Então, assim... O Flamengo perdeu pra mim, foi estratégica de preparação física, troca de treinador. Pra mim, o erro do Flamengo foram esses. Sim, eu concordo. Então é isso. A gente hoje fica por aqui. A gente tá em todos os agregadores de podcast. Todos os agregadores de podcast, além do YouTube. A gente também tem o TikTok, o Instagram, que estão linkados aqui embaixo, que a gente joga os cortes. Então, segunda-feira tem mais conteúdo pra gente falar de mais coisas. E eu queria que vocês dessem o like aí, com se inscrevessem certeza no canal. Que ajuda não gasta nada e Exatamente. nos ajuda demais a manter o projeto nosso, que a gente gosta demais Com de certeza. manter. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado.